E aí, primeiro ano, tudo bem, gente? Voltamos para nossa Física A, não é? É nossa Física A, nossa aula 23 e 24, nós vamos continuar um pouquinho com nossos elementos de grandeza vetorial e escalar, tá? Nossa aula passada eu trabalhei um pouquinho com vocês sobre essa questão da nossa aceleração, velocidade, vetorial e escalar, tá? Nesse caso aqui, nós vamos dar início, a nossa apostila 2, ela dá início a um novo conteúdo, tá bom? Nós vamos sair um pouquinho dessa parte de movimento e vamos estudar a causa desses movimentos, tá? Professor, qual é a parte da física que estuda essas causas? É a nossa dinâmica, tá? Professor, o que nós trabalhamos até agora na nossa mecânica? Na nossa mecânica nós trabalhamos a cinemática, tá? Só para você fazer ideia, a cinemática ela é uma parte da física que estuda as consequências, tá bom, de um movimento. Por exemplo, se eu produzo um movimento, tá? Se eu vou produzir um movimento, eu vou gerar consequências. Quais são as consequências? Uma velocidade, uma aceleração, uma variação de espaço, né? Isso também depende de uma variação de tempo. Então você pode observar que as nossas consequências em um movimento, os efeitos causados, tá? São a variação de velocidade, a aceleração, variação de espaço, o decorrer do tempo, não é? Agora nós vamos estudar as causas desse movimento. Professor, o que causa um movimento na verdade? O que causa um movimento são definidos como forças, tá? Forças é a interação que existe entre dois ou mais corpos, tá? Você não pode ter força em um só corpo. Tá bom? A força é produzida por dois ou mais corpos. Você precisa de, no mínimo, dois corpos, tá? Para se gerar uma ação e uma reação, certo? Então, por exemplo, a dinâmica, ela trabalha essa área, tá? A dinâmica trabalha o quê? É a parte da física que estuda a causa dos movimentos e suas características, tá? E as principais causas desse movimento são as forças. São as denominadas forças. Professor, mas força em si, ela não é só um elemento? Não. Tá? A força, na verdade, ela é uma definição geral, certo? Para todos os tipos de interação entre corpos. Ou melhor, todos os tipos de forças. Viu? Para você fazer ideia, vamos citar alguns exemplos do que é força. Alguns exemplos de força que você conhece. Nós temos o peso é uma força, tá? Nós temos a normal, que equilibra esse peso, lembrando que peso e normal não são iguais, tá? Nem sempre vão ter o mesmo valor, bom? O peso é uma força, tá? A normal é outra, que é a nossa força de reação. Nós temos a força de tração. Se você amarra um objeto, ou se você coloca um objeto através de um ponto extensível, uma corda, por exemplo, se você puxa esse objeto, você está aplicando uma tração, tá? Que também é um tipo de força. Essa tração ela pode ser horizontal, ela pode ser uma tração inclinada, tá? Pode ser uma tração na vertical, eu posso levantar esse objeto, tá bom? Você pode colocar uma corda e levantar esse objeto, ok? Nós temos a força de atrito. Quando você caminha, você pode observar que quando você caminha, você faz uma força na superfície do solo, do chão, tá? Se você pisa numa superfície congelada ou deslizante, né, você pode perceber que você não se mantém em pé. Por que, professor? Porque, na verdade, você precisa de, no mínimo, duas forças. Você aplica uma força no chão, o chão aplica uma força em você, nos seus pés. Mantém você estável, caminhando. O ato de caminhar é uma força de ação e reação. Bom, então a interação entre os corpos depende desse elemento, tá? Que na verdade são forças, ok? Professor, quais são as principais forças conhecidas? Nós temos várias forças conhecidas. Entre elas, se nós citarmos uma lista, vamos colocar aqui alguns exemplos, tá? Nós temos a tração, bom, que eu acabei de citar para vocês. Nós temos
o empurrão. Quando você empurra o objeto, né? Lógico, você aplica uma força no objeto, o objeto aplica uma força em você. Ação e reação, tá bom? Atrito. Tá? O atrito é uma força que mantém os objetos, tá, em movimento, produz um movimento quando existe uma reação, tá bom? Se você imaginar, você caminhando, se você prestar atenção nos pés, você aplica uma força no chão, o chão aplica uma força em você. É como se ele te jogasse para frente, tá? Um nadador. Imagine uma pessoa nadando, né? Um nadador profissional. Professor, o que faz esse nadador ir para frente? É a força que ele aplica, as braçadas que ele aplica na água. É uma ação e uma reação, tá? Então você pode perceber que para existir um movimento nós precisamos de no mínimo dois corpos, né? Para produzir uma ação e uma reação, tá certo? Então nós temos o quê? Força gravitacional, né? Que chama de gravidade. A gravidade ela exerce uma força sobre os corpos, tá bom? Ela gera também uma aceleração. Graças a isso nós temos o nosso peso. O peso também é uma força, tá bom? O peso, na verdade, é uma força que nós aplicamos na superfície. Todos os corpos que possuem massa aplicam essa força na superfície, numa superfície qualquer. Pode ser do solo, né? Ou pode ser de uma superfície em cima da mesa, tá? É o peso do objeto. É a força que o corpo dele aplica em uma superfície, tá bom? Bom, então, você que já conheceu força, os tipos de força, na nossa próxima aula eu vou trabalhar com vocês as 3 leis de Newton, tá? Graças a isso, as forças, elas têm algumas características, tá? A unidade é uma homenagem a Isaac Newton, tá bom? Todo tipo de força que você for trabalhar a partir de hoje tem uma unidade, o N, de Newton, tá bom? Você pode observar que na física, geralmente a unidade dos elementos, das grandezas, você pode perceber que sempre é o segundo nome de algum físico, tá bom? Você pode perceber que Isaac Newton, a unidade de força, leva o segundo nome dele, tá certo? Professor, por quê? Isso é em homenagem a Isaac Newton quando ele criou essas 3 leis da dinâmica, que hoje nós conhecemos como as 3 leis de Newton, né? Que são as 3 leis que regem o movimento dos corpos, tá bom? E tudo isso é interação entre forças. Então você pode observar que a unidade que você vai utilizar é Newton, ok? A grandeza, ela é vetorial. Toda força é uma grandeza vetorial. Professor, por que a força é uma grandeza vetorial? Porque, na verdade, ela indica o quê? Ela indica um sentido, ela indica uma direção, tá bom? E ela tem uma intensidade. Você pode observar que a força, ela indica um movimento. Só existe um movimento se existir força entre os corpos, tá? Então, ela é uma grandeza vetorial, tá certo? Se você empurra um objeto, você empurra esse objeto. Se ele se deslocar, ele vai ter o quê? Um sentido, uma direção e uma intensidade, que no caso pode ser a velocidade, pode ser a força, pode ser a aceleração, tá? Bom, é caracterizada em uma ação de um corpo sobre o outro, como eu falei para vocês. Para que você possa gerar uma força, você precisa de, no mínimo, 2 corpos, tá? Para que haja essa interação. Um corpo em si, ele não tem força. Ele tem uma capacidade de aplicar uma força, tá certo? Por exemplo, se eu vou fazer um exercício físico, se eu vou levantar um peso, o professor Jefferson, ele consegue levantar 10 quilogramas, né? Não é que ele consiga, ele tem a capacidade. Eu tenho a capacidade de levantar os 10 quilogramas, porque eu consigo aplicar uma força de quê? De 100 newtons, né? Nesse peso. Então, como eu consigo aplicar essa força, eu tenho essa capacidade, eu consigo levantar esse peso de 10 kg. Tá bom? Então, a força, ela não está contida no corpo. Ela é produzida pela interação entre um corpo e outro. Tá certo? Eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos. Por exemplo, primeiro exemplo aqui, o primeiro caso.
Imagine dois corpos se chocando, né? Você pode observar que quando dois corpos se chocam, se eles não grudarem um no outro, a tendência é separar, né? Vem a batida e a separação. Então você pode perceber que essa batida, ela acontece com uma interação, tá? De forças. É uma ação e uma reação, certo? Então tá aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de a bolinha 1 e a bolinha 2. Tá? Elas se chocam, as duas geram uma ação em cima da outra, lógico. Quando elas se chocam, uma aplica uma força na outra, né? Não existe uma força se eu tenho só uma delas, eu tenho que ter as duas para que elas interajam. Você pode observar que elas se separaram. Então isso aqui produziu o quê? Uma reação, tá? Para que elas se separem, existia uma força de reação entre elas, tá bom? Professor, então ação e reação são forças? São forças. Uma ação gera uma reação, tá certo? Então, você pode perceber que isso aqui é uma interação mecânica, tá? Por exemplo, vamos passar um pouquinho aqui para a parte de elétrica, eletricidade. Se você souber um pouquinho de eletricidade lá do 9º ano, eu acho que você trabalhou com o tio Janifran, essa parte de eletricidade, cargas elétricas. Você pode observar que um elétron, carga negativa, ele atrai uma carga positiva. Aí você se pergunta, essa atração que acontece, tem algum contato? Não. Tá? Simplesmente a carga positiva, ela atrai uma carga negativa. Isso aqui pode acontecer no vácuo, no espaço. Viu? Professor, então essa força aqui, como é que eu chamo essa força? Eu chamo essa força de força elétrica. Ela não precisa de contato. Tá? A força que o elétron aplica no próton, a carga negativa aplica na positiva, é a mesma força que a positiva aplica na negativa. Você pode perceber que aqui elas estão se atraindo, é uma força de atração. É uma interação, professor? É uma interação. Você pode perceber que é um tipo de força, tá bom? Professor, e aqui, por que elas estão se separando? Se você também lembra, cargas que têm o mesmo sinal, elas se repelem. Tá? Então, por exemplo, uma carga positiva, ela repele outra carga positiva. Tá? Por exemplo, uma carga negativa, ela também repele outra carga negativa, né? Cargas de mesmo sinal se repelem. Ou melhor, elas vão se repelir com uma força. É uma força de interação. Precisou do contato? Não. Tá? Não precisou de contato. Ou melhor, essa força existe? Existe. Tá bom? Então, existem forças que precisam de contato e existem forças que não necessitam de contato. Tá bom? Contanto que exista no mínimo dois corpos para que exista essa força. Tá certo, pessoal? Na próxima aula nós retornamos e eu vou trabalhando com vocês as 3 leis de Newton, tá certo? Vocês vão entender melhor como acontecem essas forças e eu venho trabalhando também com vocês uma resolução de exercícios, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.